Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Hoje vamos falar um pouco a respeito de uma das obras do Freud, onde ele traz a questão do déjà vu. Então esta obra ela é um pouco difícil a pronúncia, eu nem tenho certeza que eu vou me arriscar a pronunciar. É um texto de 1914, ele está no volume 13 da editora Imago. E deixa eu ver se eu tento. False Reconnaissing, ou algo do gênero, no tratamento psicanalítico, que é a respeito de falsas lembranças, falsos reconhecimentos de coisas familiares, que pode ser interpretado também como o famoso déjà vu, ou alguns pronunciam déjà vu. Déjà vu é tido como mais correto porque é a forma como é escrita em francês. Enfim, nesta obra, o Freud ele nos traz situações onde, por exemplo, o paciente, durante a análise, ele traz uma situação e ele fala para o analista, começa a contar uma determinada história e em determinado momento ele para, mas eu já te contei isso. E o psicanalista, ele tem claro para ele que esse paciente não contou esse determinado conteúdo em momento algum. E o que ocorre é que muitas vezes esse paciente ele vai teimar e ele vai afirmar, não, eu já te contei isso sim. Então o que o Freud orienta nessa situação para o atendimento analítico ou psicanalítico, para a análise do sujeito, é que o terapeuta obviamente não entre em um debate, em uma discussão ferrenha com esse paciente, já que isso não vai ser nem um pouco terapêutico, e segundo o próprio Freud nos traz, não está nem um pouco dentro da ideia da psicologia. Então o que o Freud instrui? Que o analista nesse momento, se o sujeito realmente insiste em teimar, ele dê por encerrada a discussão, então vamos deixar por isso no momento e retomaremos isso mais adiante e deixar passar um período. Porque segundo a compreensão do Freud, nesse período que passa, esse sujeito pode, ou ele de fato reconhecer, que é o que o Freud traz como a maioria dos casos sendo isso, ele reconhecer que ele não disse anteriormente, que havia uma impossibilidade, inclusive dele ter dito anteriormente para o analista sobre aquele conteúdo, ou em alguns casos pode ser que o próprio analista, no passar do tempo, ele mesmo se recorda, opa, pera lá, esse paciente realmente já me trouxe esse conteúdo. E, inclusive o Freud nos alerta que se ocorrer isso, de o analista ele ter esse insight de opa, esse paciente já me trouxe esse conteúdo, é importante que o próprio analista também vá para a análise, porque há algo para ser verificado sobre o porquê que ele esqueceu isso que o paciente trouxe de uma maneira tão enfática assim. Então possivelmente esse conteúdo tem alguma coisa diretamente ligada com o próprio terapeuta e se faz necessário uma análise acerca disso. E o que o Freud nos traz? Que essa sensação que a gente chama de déjà vu, de já ter passado pelaquela situação ou de já ter dito aquilo, isso pode, em alguns casos, ser uma questão de conteúdos inconscientes que vêm para o consciente por via de algo familiar. Então essa teoria o Freud desenvolveu, mas ela já é anterior de um autor chamado Grasset, imagino eu, de 1904, onde ele apresentou justamente uma explicação para o déjà vu a partir da ideia de que o sujeito teria absorvido uma informação inconscientemente, ou seja, ele não se deu conta de ter visto ou vivenciado algo, e isso ficou no seu inconsciente. E quando ele passa por uma situação próxima a isso, algo parecido, esse conteúdo que estava no inconsciente, ele vem para a consciência. E no momento que ele vem para a consciência, ele vem como aquilo que está consciente. Então ele se transfigura naquilo que é presente.
E por isso essa sensação de já ter vivenciado. Então não é que o que ocorreu anteriormente estava inconsciente, é necessariamente a mesma situação. Mas o teu psiquismo se arranja de modo a fazer com que pareça ser a mesma situação. Um exemplo mais claro, por exemplo, eu sonhei com a cor vermelha. Eu sonhei com a cor vermelha e aí em determinado momento no meu dia eu olho para algo laranjado e me vem a nítida sensação de que aquela cor laranjada eu já vi anteriormente. E aí, o vermelho e o laranjado são a mesma coisa? Não. Mas o meu psiquismo deixou inconsciente, porque eu me esqueci que eu sonhei com o vermelho. Quando eu vejo o laranjado, essa lembrança inconsciente do vermelho, ela vem para a consciência como se fosse o laranjado, para se conseguir dar sentido. Então ela encontra uma via para a consciência a partir daquele acontecimento presente. Obviamente as cores aqui são apenas uma analogia. Então o que nós podemos entender numa situação mais prática? Por exemplo, o sujeito vivenciou uma situação que lhe provocou medo com um animal e aí ele é perseguido por um cão. E ele nitidamente acredita que ele já foi perseguido por aquele cão antes. Mas talvez o que ele sonhou ou que ele vivenciou em uma época que ele não conseguiu representar isso verbalmente, ele não conseguiu simbolizar isso, talvez tenha sido, por exemplo, o susto com uma galinha, algo que não tem nada a ver com o cão, mas que como ficou inconsciente, a via que esse conteúdo inconsciente encontra para vir para a consciência é justamente através desse déjà vu, então dessa sensação de já ter vivenciado aquilo. É uma coisa que o Freud nos traz que é bem interessante. Para quem tiver interesse em saber mais a respeito do déjà vu dentro da psicanálise, o Freud ele tem uma obra falando justamente a respeito do déjà vu. Essa aqui é uma obra mais curta, que ele apenas trata por cima disso, e como que isso pode ser apropriado dentro da psicanálise, dentro do atendimento terapêutico. Mas para quem quiser, tem uma obra dele intitulada, se não me engano o próprio nome é Déjà vu da obra, onde ele trata mais a fundo a respeito disso. Obrigado a todos pela atenção, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos para nos ajudar a destacar, é muito importante que clique em gostei, tanto para nos incentivar a continuar com o trabalho, quanto para fazer com que os vídeos sejam mais vistos. Porque quando vocês clicam em gostei, o vídeo ele aparece em mais lugares, tanto no YouTube quanto no próprio Google, então ele aparece em mais mecanismos de busca, o que aumenta a possibilidade dele ser visto. Nada mais justo, se você gosta do trabalho, também contribuir para a divulgação do mesmo. Se você também conhece pessoas que gostam dessa área, psicologia, filosofia, envia link do canal para as pessoas poderem acessar. Agradeço muito aos mais de 6.100 inscritos, aí estamos chegando perto dos 6.200 inscritos. E é isso, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.